Tá, mas assim, no caso do que o Igor falou, o que eu entendi e o que veio na minha cabeça foi o fato de que o ser humano ele sempre vai continuar evoluindo independente de onde ele esteja. Claro. Entendeu? Dependendo da condição de que esteja. Porque eu tenho uma coisa que eu tenho percebido muito, assim, voltando até pro que a gente faz, que é trabalhar com as redes sociais. E eu uso a internet desde quando ela começou a realmente virar assim, nem mainstream. Eu uso a internet antes de 96. Eu tive meu primeiro contato com a internet, que foi realmente quando veio pro Brasil e tudo. E eu tenho percebido, ainda mais por trabalhar com isso, que a internet anda deixando a nossa sociedade doente. Cara, eu acho isso aí tão relativo. Doente. Não, então, assim, para aqueles que realmente estão fazendo uso da internet. Eu vou te dar um exemplo, tá? Até as próprias plataformas. Não tendo hoje uma política do que vai saber, do que é bom ou ruim pro ser humano, porque a gente não passou por isso ainda, o fato dos algoritmos decidir o que você assiste ou decidir o que você consome, meio que transforma você, meio que muda o seu pensamento. Você gosta realmente de você algo. nem sabe se você gosta de algo, mas aquilo te cativa. Aquilo é cativo. Porque um algoritmo percebeu que aquilo ali cativa muitas pessoas. E outra. E te enfia a goela abaixo. E te enfia a goela abaixo. Vou dar um outro exemplo. A falta de punição de coisas que você faz na internet faz você levar aquilo pra vida real e ser humano e dar uma merda da desgraça. Você xingar uma pessoa na internet hoje não tem nenhum tipo de punição. Mas vai xingar no face a face. Vai acontecer alguma coisa. Então, bem ou mal, a internet, com outros fatores, inclusive falta de punição, não tendo muito controle de um algoritmo desse, sim, eu acredito que está deixando a nossa sociedade doente e a gente só vai descobrir isso lá na frente. Lá na frente mesmo. Por exemplo, os vídeos curtos, bem ou mal, deixa uma pessoa um pouco ansiosa. A pessoa ela fica com ansiedade. Ela fica lá vendo. E 40 segundos e foi. 15 segundos foi. Não sei o quê. E quando ela vai ver um filme, ela fica agoniada. Assim, tem um ponto no que você está dizendo mesmo. Por exemplo, saiu aquele estudo famoso do Facebook, mostrando que meninas, que é o estudo interno que vazou, meninas, pré-adolescentes e adolescentes têm uma taxa de depressão maior conforme usam mais rede social. Então, de fato, existe essa questão. Mas a questão o ponto maior de que maneira a gente pode inserir este fenômeno dentro de uma lógica evolucionária e dizer que isso está afetando a evolução da espécie. Isso eu acho que é um stretch, assim, com todo respeito, mas uma certa forçada de barra, porque eu acho que falta tanta base para a gente conectar isso com esses fenômenos. Você percebe? Assim, a gente pode dizer que isso está mudando a cara da sociedade e, eventualmente, em algum momento, essa mudança na maneira de se relacionar da sociedade pode afetar, talvez até já esteja afetando, mas a gente tem que definir, jogar uma lupa sobre esses elos. Eventualmente, você poderia dizer assim, olha, o que está acontecendo é que as pessoas estão mais remotas e, por estarem mais remotas, elas estão muito mais num relacionamento à la Tinder do que a lá relacionamento dos nossos tempos, né? Porque é óbvio que o dia que eu descobri que existia o Tinder, ele já existia há uns 10 anos, né? Porque eu também dane-se pra mim, eu sou casado, eu quero saber disso. Mas enfim, é uma coisa pra mim de um outro mundo. Então, assim, pessoas que vêm desse outro mundo, eventualmente, têm uma relação com o sexo e com, no final das contas, a reprodução diferente. Isso é verdade. Eu acredito que o uso, o sexo esporádico baseado em aplicativo, ele, curiosamente, ele reduz o sexo e não aumenta, né? Isso não sou só eu acreditando. Então, as pessoas transam menos hoje em dia. Curiosamente, a abundância gera retração comportamental. As pessoas transam menos que quando a gente era adolescente. É simples assim. E elas também se reproduzem menos. Então, eventualmente, eu poderia até traçar uma linha, falar assim, olha, a internet traz relacionamentos mais assim em função da economia compartilhada, que sobretudo isso, que é o botão de like, no final é a grande estrutura, porque se você precisa confiar, por que você não ficava na pousada na casa de uma pessoa e sim na pousada de ti? Porque vai saber, se ficar na casa da pessoa, você acorda de manhã, tá uma situação chata, entendeu? Então você não ficava. É o botão de like que segura também o Tinder, no final é tudo isso. É o fato da pessoa, sei lá se tem like no Tinder, mas é o fato de você ter algum nível de confiabilidade a partir do aplicativo, que você pode denunciar, não sei o quê. Resumo da ópera, vamos pensar nessa estrutura gerando menor taxa reprodutiva e isso afetando a evolução humana, porque eventualmente só alguns tipos vão se reproduzir mais. Até faria algum sentido. Agora, olhar e falar assim, poxa, a internet como um todo, ela deixa a sociedade doente
e essa doença da sociedade se espraia sobre o ser humano e afeta a evolução humana, eu acho que é um certo... Não, Acho que o é termo um certo negócio... seria que eu acho que a internet vai alterar o comportamento humano. Exatamente. E a Mas nossa alterando reali- o e comportamento vai alterar humano, cada vez você mais. Isso. não impacta? Mas vamos falar do comportamento humano. É que Por são exemplo, milhões de variáveis. eu são sou de milhões uma lá. época que minha mãe tinha 3 cintas, cara. A cinta grossa, média e fina. E dependendo do que eu fazia, Isso era o eu clássico. tomava cinta, cara. Sim. Era cinta. Hoje, isso Hoje não faz pode, parte da não realidade pode. do Crime. comportamento humano? Tem. Então a alteração do comportamento humano vem acontecendo. Agora, a velocidade com que isso vai acontecer nas próximas gerações, talvez teremos gerações mais sensíveis. Não, mas assim, isso com certeza, no caso da sociedade a gente tem um espaçamento e no caso da evolução a gente tem um espaçamento assim, ó, gigantesco. A sociedade ela evolui muito mais rápido e isso daqui evolui Perfeito. bem lentamente. Perfeito. Então, no caso, a evolução disso, do jeito que tá indo, sem controle, porque no caso, vamos voltar ao algoritmo de novo, que foi um exemplo aqui. Não tendo controle nisso, isso vai evoluir, e ninguém tá percebendo que pode ser uma coisa ruim, entendeu? No caso de vídeos curtos, a mesma coisa. Tu tá ali, ó, tu tá recebendo serotonina pra caraca, porque é um vídeo mais engraçado do que o outro. E rápido, Isso aumenta a ansiedade. entendeu? Isso aumenta a não tem como ansiedade. discutir. Lógico. Então, se não tiver um certo controle agora, Mas não vai ter. não vai ter. Eu sei que não vai ter. Porque agora você Eu depende sei que não vai de- ter. depende disso de Controle é o trabalho. caralho, rapaz. Eu sei que não vai Deixa ter. um bagulho doido, Não cara. é tanto que eu tenho Porra. até a teoria maluca de que quem espalhou o caos no YouTube brasileiro foi esse cara aqui. Eu? Junto com aquele outro desmiolado com a porra dos vídeos curtos de podcast. Corte. Esse Vai arrombado, esse arrombado Vai cry, destruiu vai o cry. YouTube brasileiro. Ele e o amigo dele maconheiro. Porque, é sério, antes não existia. Era paz. Depois era corte atrás de corte, receitinha de bolo. Um monte de gente copiou. O YouTube gostou, fez o YouTube shorts. gostou e fez o shorts. Olha Aí tu foi longe, aí tu foi longe. Olha a merda que deu. Não, calma aí. Nem tanto não, calma aí.